Que belíssima segunda-feira, torcedor colorado. Depois de um chocolate como foi ontem, parece que tudo é paz hoje. Mas tem uma coisa que tá me incomodando. Tudo bem, a gente tem que exaltar a vitória e temos que falar muito. Foi um chocolate, foi um rodeão. Há muito tempo eu não vejo o Inter tão superior num clássico Grenal. Mas a gente não pode esquecer, e tá esquecendo, de como o Inter foi prejudicado pela arbitragem na partida de ontem. A arbitragem do Grenal 449 foi catastrófica contra o Internacional e poderia ter comprometido a partida, poderia ter comprometido a vitória colorada. Foram falhas graves da arbitragem em pelo menos 3 lances, sendo 2 capitais, que poderiam ter definido o rumo do jogo. Então acho que a gente precisa falar sobre isso, afinal, o Marlon, aquele lateral fraquíssimo deles, saiu brabinho do campo dizendo para o presidente Alessandro Barcelos que o presidente tinha comprado a arbitragem mais cedo nesse ano. Uma babaquice de um cara que joga pouquinho e não soube perder. Mas vamos deixar ele para lá e vamos falar efetivamente do que aconteceu. O Inter teve pelo menos 2 pênaltis sonegados nesse jogo. O primeiro deles no lance anterior ao primeiro gol colorado, onde o jogador do Grêmio tocou com a mão na bola. Todo mundo viu, a imagem da televisão foi claríssima. E o VAR sequer chamou o árbitro do campo. Eu até entendo o árbitro às vezes não ver um lance muito rápido, mas tem auxílio da imagem. E o VAR sequer chamou para analisar, sendo que o Brasil inteiro viu que a bola pegou na mão do jogador gremista com o braço aberto. Então, este pênalti, já no início da partida, foi sonegado do Internacional. E aí teve aquele outro lance, onde o Carboneiro foi empurrado dentro da área, com as 2 mãos pelo jogador gremista nas costas do Carboneiro, e novamente o VAR sequer chamou. Parecia que não tinha auxílio do vídeo na partida de ontem. O VAR estava ali para enfeite. Um outro pênalti, ao meu ver, muito claro que o Internacional foi prejudicado. São 2 pênaltis que a gente está falando. Não é pouca coisa, que poderiam ter definido a partida. Uma partida em que o Inter estava e foi muito melhor do que o seu adversário. Foi uma catástrofe. E teve um outro lance que me chamou muita atenção, que foi aquele do Marlon, que ele chegou atrasado e deu um chute completamente desnecessário que acertou um funcionário do Beira-Rio. O cara precisou de atendimento médico. E quem tomou o cartão? O Rocher. O cara do Grêmio deu um chute totalmente desnecessário, atrasado num funcionário do Beira-Rio, e quem tomou cartão amarelo foi o jogador do Internacional por reclamar. É inacreditável. Então, assim, tudo bem, o Inter venceu a partida. Maravilha, ótimo, estamos felizes e temos que estar felizes com o desempenho e com o resultado. Mas a gente não pode deixar passar batido isso, porque pelo lado de lá já começou o condicionamento. Ficou claro, na 4ª rodada do Campeonato Gaúcho já tem jogador deles dizendo que o Inter está comprando arbitragem. Enquanto a realidade dos fatos é que o Inter foi prejudicado demais. A arbitragem do Grenal 449 foi catastrófica contra o Internacional. E acho mais que a Federação Gaúcha de Futebol tem que chamar o árbitro de vídeo de ontem e questionar. O Internacional tem que fazer essa pressão nos bastidores também. Questionar por que o árbitro do campo não foi chamado em 2 lances, no mínimo para dizer duvidosos, no mínimo para dizer interpretativos. Por que isso aconteceu? Novamente, assim como aconteceu no ano passado, eles estão começando o condicionamento de arbitragem porque estão vendo que dentro de campo não vão conseguir vencer o Internacional de novo. E o Inter, novamente, assim como os torcedores, os jornalistas identificados, tem que ficar ligados e ficar em cima também, para o Inter não ser prejudicado logo lá na frente. Mas antes da gente seguir, deixa eu dar um recado muito rápido, eu prometo. Eu quero falar contigo sobre o Ativo Gladiador. Ele é um suplemento vitamínico e mineral enriquecido com guaraná e taurina. Sabe o que isso significa? Que ele vai te ajudar a ter aquele desempenho físico e também mental para as tarefas do dia a dia. No trabalho, para os teus estudos, para brincar com os teus filhos, com os teus netos. O Ativo Gladiador vai te ajudar a recuperar aquele ânimo, aquela vitalidade que tá te faltando. Chama eles através do link que tá no comentário fixado desse vídeo, ou também na descrição, é só apertar nele. Ou caso tu esteja assistindo através da televisão, abre a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code que tá aqui na tela, entra no link e faz a tua compra. E eu quero encerrar esse nosso papo falando sobre esse favoritismo que deram pro Grêmio antes do Grenal, que aliás eu não entrei nessa, quem acompanha o canal sabe,
mas que muito foi dito pela imprensa, foi dito em rádio, televisão, em internet. Pois é, tu sabia que isso entrou dentro do vestiário do Inter? Tu sabia que isso foi utilizado por Paulo Pesolano, pela comissão técnica e também pelo Abelão? É, serviu de combustível, serviu para inflamar o vestiário colorado. Então, todas essas declarações do favoritismo exacerbado pro outro lado e tratando o Inter como patinho feio, cachorrinho sem dono, todas chegaram no vestiário colorado e foram utilizadas durante a semana para inflamar os ânimos, para que os jogadores entrassem ainda mais mordidos e ainda mais motivados na partida. E isso incomodou profundamente o elenco do Internacional. Isto é informação de bastidor. Chegou, incomodou e foi sabiamente utilizado pelo Pesolano e também pelo Abel Braga num trabalho que ele está fazendo agora como dirigente, mas ainda muito próximo do vestiário do Internacional. Então os jogadores do Inter entraram mordidos no Clássico Grenal. Não gostaram nem um pouco do que foi dito e nem um pouco da maneira que principalmente a imprensa tratou o Inter em relação ao Grêmio, ainda mais com o jogo no estádio Beira-Rio diante do torcedor colorado. Serviu como combustível, serviu como motivação. E a maior prova disso tudo é esta publicação que o Carboneiro colocou nas suas redes sociais ontem, logo após a vitória colorada no Grenal. Aliás, o Carboneiro que jogou um bolão. Olha o que ele escreveu bem em cima da imagem. Nós somos os favoritos, ou os favoritos somos nós. Claramente uma resposta de alguém, assim como outros jogadores, e repito a informação, que se incomodou com todas as bobagens que foram ditas durante a semana. Então, se a ideia foi colocar a moral dos jogadores do Inter lá embaixo, ou elevar a moral dos jogadores do Grêmio, o tiro saiu pela culatra. Foi um tiro no pé que serviu de motivação e, olha, foi sabiamente utilizado pelo Pesolano, pela comissão técnica e pelo Abelão. Aliás, coisa boa é ter Abel Braga de novo no Internacional. Só agrega, eu não tenho dúvidas de que esse trabalho ainda vai dar muito resultado se o torcedor tiver paciência. Mas agora, pra gente encerrar, eu quero saber como é que tu tá te sentindo. Parece aquele papo de coach, né? Mas não é coach, de amigo mesmo, colorado pra colorado. Como é que foi essa tua segunda-feira? Como é que tu tá te sentindo depois do amasso, do chocolate que o Inter deu no Grêmio dentro do campo? Porque não foi só o resultado, né? O Inter jogou muito melhor, o Inter deu um rodeão, como eu venho dizendo, ou um arrodeão, como eu venho dizendo desde ontem. Como é que tu te sentiu? Como é que foi o teu trabalho? Tem alguma história para me contar? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E não fecha esse vídeo, não troca de canal, enquanto não te inscrever por aqui. Caso não seja inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Aperta nele, aperta no sininho para não perder absolutamente nada e também deixa o teu like. E se tiver a opção Hype ou Hypar, geralmente aparece pelo celular, muito importante, aperta nela. É gratuito e me ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.